Olá, turma, eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos discutir um pouquinho, dando continuidade ao nosso conteúdo de Geografia com vocês, sobre a população mundial. Já falamos um pouco sobre cidades, sobre indústrias, e vamos então continuar nessa temática, tá certo? Vamos lá. Falando um pouquinho sobre a população mundial, né? O boom populacional. Vocês lembram que nós já conversamos, quando falamos de cidade, como as cidades começaram a se desenvolver e a crescer? Que foi com a Revolução Agrícola, lá no período Neolítico, que os homens descobriram como plantar e cuidar das suas plantações. Assim, eles não precisavam estar se mudando para ter o que comer. Eles mesmos conseguiam produzir seu alimento. E assim eles foram construindo casinhas ao redor dos locais em que eles plantavam, constituindo comunidades, depois cidades. E aí a gente vai ter o início do processo do aumento da população no mundo, ou seja, o crescimento da quantidade de pessoas que existem no mundo a partir disso, tá? Esse crescimento, ele está muito relacionado aos avanços da tecnologia, da ciência, tá? Até a Idade Média, ali, século XIII, XIV, XV, até um pouco depois disso também, as pessoas morriam em muita quantidade por doenças que hoje nós achamos que são bobas, porque você toma uma vacina uma vez por ano, uma vacina apenas quando nasce, e não precisa mais se preocupar com aquela doença, né? E antigamente as pessoas não conheciam como essas doenças eram causadas, não tinha tratamento, não tinha remédio, já que elas não sabiam por que elas ficavam doentes, então elas morriam de coisas que hoje já não costumam matar. Por isso que a gente vai ter uma população mundial que não era tão grande quanto é hoje, né? Com o avanço da medicina, das ciências, é que isso vai mudar, tá? Atualmente, os especialistas cientistas fizeram uma conta em que se acredita que daqui para 2050 o mundo tenha 9 bilhões de pessoas. É muita gente. Atualmente a gente tem cerca de 8 bilhões, ok? E se acredita que até o final do século, quando a gente virar aí o ano 3000, a gente já vai ter 12 bilhões de pessoas no mundo, tá? Com relação às doenças, que durante muito tempo impediram que a população mundial crescesse tanto como ela está crescendo hoje, né? Chegasse a 8 bilhões. Nós vamos ter algumas doenças, nós estamos vivendo atualmente uma pandemia. Então eu vou explicar para vocês e vocês vão entender muito bem, porque nós estamos vivendo um desses momentos, certo? Era muito comum antigamente, antes da medicina, que algumas doenças se espalhassem muito rápido e matassem muitas pessoas ao redor do mundo. Então muitas pessoas morriam ao mesmo tempo com frequência por causa de alguma doença específica nova que surgia, tá? E isso impedia com que a população do mundo crescesse muito. Um exemplo é como está acontecendo um pouco hoje. A gente está tendo uma pandemia de uma doença que se espalhou muito. A diferença é que hoje a gente tem recursos, tem a medicina e a ciência para conhecer e estudar medicamentos e formas de curar as pessoas. A gente já entende, sabe qual é o vírus que causa a doença, para estudar o vírus, né? Então é bastante grave, mas poderia ser muito pior se acontecesse alguns séculos atrás. Um exemplo de uma doença que matou muito, que foi muito grave, foi a peste negra ou peste bubônica, né? Que matou muita gente, cerca de 200 milhões de pessoas só no continente europeu. Gente, 200 milhões de pessoas é quase todo mundo que existe no Brasil, só para vocês terem uma ideia. Então matou a população do que seria hoje equivalente a um país inteiro, tá? Essa doença, basicamente, era uma doença que tinha em pulgas. Essas pulgas viviam em ratos. As cidades eram cheias de ratos, porque não tinha saneamento básico. O esgoto corria na rua, o lixo era jogado na rua, certo?
E aí esses ratos contaminavam as pessoas, e as pessoas começaram a ficar doentes e morrerem. Sentiam febre, dores pelo corpo, manchas escurecidas no corpo, né? É chamado de peste bubônica também, porque ela afetava os bulbos, que são regiões que nós temos no nosso corpo, por exemplo, que ficam na região do pescoço, da axila, da virilha, e os bulbos ficavam extremamente doloridos e inchados, e as pessoas morreram muito disso, tá? Uma doença causada, que era contaminada pela pulga que habitava os ratos que viviam na cidade. Hoje em dia, como nós temos saneamento básico, é algo que não aconteceria novamente, né? Outro exemplo para vocês é, por exemplo, a gripe espanhola, que matou uma grande quantidade de pessoas também. Pessoas tinham dores no corpo, enxaquecas insuportáveis, febres, vômito, né? E muitas pessoas morreram de febre espanhola, que foi uma doença que se espalhou depois da Primeira Guerra Mundial e que tinha muita gente transitando entre um país e outro e fez com que as pessoas passassem entre elas a doença, certo? Aqui a gente tem só uma matéria de jornal de 1918 aqui do Brasil, no período que a gente estava vivendo a gripe espanhola, dando conselhos de como evitar ficar doente. O interessante é que os conselhos, gente, são muito parecidos com o que a gente vê hoje. Diz para as pessoas mais velhas terem mais cuidado, para se ter mais cuidado com a higiene, né? Lavar mais as mãos, evitar aglomerações de pessoas, tá? Então a gente consegue perceber que tem muitas semelhanças com os cuidados que a gente tem que ter atualmente, ok? E aqui é uma evolução do uniforme de proteção dos médicos. O primeiro que a gente pode ver, que parece até uma fantasia de Dia das Bruxas, eram as roupas que os médicos utilizavam para tratar lá no século XIV os doentes da peste negra ou da peste bubônica. E aí a gente vai ter uma evolução. E essa última imagem, por exemplo, é o equipamento de proteção que os médicos e os profissionais de saúde estão usando atualmente, né? E aí a gente precisa entender um pouquinho o que é população, tá ok? População é um conjunto de pessoas, de habitantes, que vivem em um local específico. Eu coloquei o exemplo aí para vocês da população de Maracanaú. Nós temos em Maracanaú 164 mil pessoas vivendo. Então, 164 mil pessoas é a população de Maracanaú, ok? E a contagem de uma população ela é feita através de um censo. Esse censo é feito por um órgão do governo chamado IBGE, em que funcionários vão nas casas para perguntar aspectos da vida da pessoa, quantas pessoas moram nas casas, e assim o governo consegue ter uma ideia de como vivem os brasileiros. Existem muitos brasileiros pobres, muito ricos, muitos desempregados, entre várias outras coisas. E dentro disso eles conseguem calcular quantas pessoas vivem no Brasil, qual o tamanho da população brasileira, que atualmente é de cerca de 210 milhões de pessoas, tá? E aí a gente vai ter a densidade demográfica, que é um cálculo realizado em que a gente leva em consideração as pessoas que vivem em um lugar, e o número de pessoas que vivem em um lugar é dividido pelo tamanho do local. Por exemplo, o meu quarto tem 4 metros quadrados. Uma pessoa vive no meu quarto, que sou eu. Então, eu vou fazer a divisão. E aí, eu vou ter como resultado a quantidade de pessoas por metro quadrado do local. Tá ok? No cálculo do Brasil, por exemplo, que a gente pega a quantidade de habitantes do Brasil, dividido pelo tamanho do Brasil, que é um país bem grande, o seu resultado nós vamos ter 22 pessoas por metro quadrado no Brasil, certo? Nós temos também o cálculo da população absoluta do Brasil, né? Que diz respeito, basicamente, a quantas pessoas moram no total, naquele local. População absoluta é isso. No Brasil nós temos 210 milhões, então a população absoluta do Brasil é de 210 milhões de pessoas, tá certo?
E aí nós vamos ter a questão da evolução do crescimento demográfico, que eu já falei para vocês, que está muito relacionada aos avanços da medicina, da ciência, né? Aos avanços da tecnologia que ajudam na produção de comida. Se antes o homem dependia do clima para saber se a plantação dele ia vingar, por exemplo, se não chover a plantação morre. Hoje em dia não, porque existem tecnologias, por exemplo, que um dono de uma plantação de arroz consegue manter a sua plantação aguada sem necessariamente precisar chover. Basta que ele tenha acesso a um reservatório de água. Isso são tecnologias. E se eu tenho mais oferta de alimento por causa da tecnologia, eu tenho menos pessoas morrendo de fome. Mais alimento para alimentar as pessoas que existem e essa população cresce. Claro que atualmente, apesar da quantidade de alimentos que é produzida ser suficiente para alimentar todo mundo, a gente tem um negocinho chamado desigualdade, que não permite, que aliás faz com que uns tenham muito e que outros tantos tenham tão pouco que não consigam nem se alimentar todo dia, né? Isso não acontece porque não tem comida para todo mundo. Isso acontece porque nós temos uma distribuição desigual do dinheiro, tá certo? Basicamente. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai ter a evolução da medicina, a gente vai ter a revolução industrial, inventando um monte de coisa que faz com que as pessoas vivam melhor. A gente não tem mais o esgoto no meio da rua que faz com que as pessoas fiquem doentes. A gente tem a coleta de lixo. O lixo misturado com a gente criam ratos, escorpiões, baratas e fazem com que doenças se espalhem também. A gente não tem mais isso, né? Na sua maioria, é claro que tem locais que ainda não tem o saneamento básico, tem locais que não tem a coleta do lixo certinha, né? Mas isso já melhorou bastante, certo? E a gente vai ter os fatores que explicam a distribuição das pessoas no planeta. Por que tem locais do planeta que tem mais gente e locais que tem menos gente morando? A gente chama esses fatores físicos, naturais, ou fatores históricos, humanos e econômicos. Os fatores físicos e naturais fazem com que as pessoas prefiram morar mais em um lugar do que em outro, como a gente pode ver aí na imagenzinha. Por exemplo, um local que é extremamente frio, que neva muito, vai ter menos gente morando. Um local que tem um monte de vulcão que entra em erupção o tempo todo, vai ter menos gente morando, do que um local de clima temperado, em que a gente tem uma parte de verão, um tempo que tem inverno que chove, né? Tem um clima mais agradável, que tem o solo, que se você plantar, o alimento vai crescer nele, tá? Diferente de um local, por exemplo, e que se você plantar, o alimento não vai crescer, então vai faltar comida, menos gente vai morar nesses locais. Por exemplo, menos gente mora em regiões entre montanhas, porque é mais difícil para você se locomover de um canto para o outro, certo? E os fatores históricos, humanos e socioeconômicos estão ligados, por exemplo, com questões econômicas ou históricas, né? Por exemplo, a Revolução Industrial é um fator histórico-econômico. Com ela foram criadas as fábricas, mais gente se mudou para cidades, o consumo das pessoas aumentou, porque eram fabricados mais objetos, então as pessoas tinham mais acesso a comprar coisas. Então, mais pessoas passaram a nascer a partir daí. E a gente tem um aumento da população nas regiões de cidade, tá? Que também é um fator histórico, nós podemos dizer assim. Então, gente, esse foi o nosso videozinho de hoje. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse assunto. E eu aguardo vocês, então, no nosso próximo vídeo, que nós vamos dar continuidade sobre ainda esse capítulo, tá? Até mais!